A palavra do Senhor nessa noite profética, e mais uma vez você que está nos visitando, seja bem-vindo. É bom tê-los aqui, visitantes chegando, né? Eu sei que alguns vieram para prestigiar alguém. Nós vamos falar, algumas pessoas, e é normal, não tem pegadinha nisso não, tá, gente? Quando as pessoas nos dão Feliz Páscoa, ou quando a gente fala Feliz Páscoa para alguém, né? E aí eu recebi, normal, com carinho das pessoas, mas a minha pergunta, e começar de mim, tá? Olha aqui para mim, vamos tentar acessar um pouco a movimentação, se os voluntários puderem nos ajudar. A minha pergunta é, nós falamos, então são tantas datas, né? E tanto o mundo tenta substituir de forma tão cruel o real sentido, o real significado dessa data. Mas por que eu dou Feliz Páscoa para alguém se eu nem digo se eu entendo, mas eu digo se eu pratico ou me esforço para praticar o que a Páscoa significa. Não é nem sobre entender, porque muitas vezes nós entendemos e não praticamos. Tiago vem dizendo, sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, porque vocês estão se enganando a vocês mesmos. Não somente entender o significado, que nós vamos falar um pouco aqui, que eu sei que você conhece bem a história, né? A humanidade conhece. Mas é de praticar o real sentido dessa data profética, profunda. A Páscoa, a festa da Páscoa, você sabe, o que eu vou falar para vocês, a maioria não é novidade, mas a questão é que em meio a tantas vozes, e é um pouco sobre isso que nós temos falado nesses dias, com base em Isaías capítulo 43, em meio a tantas vozes, qual é a voz que nós temos ouvido nesses dias? A Páscoa, então nós entendemos, mas será que praticamos? Mas entendendo, e hoje talvez eu te fale algo que você já sabe, ela acima de tudo, o que Deus estabeleceu, desde a saída do Egito, que você conhece bem a história, é um marco pedagógico de um Deus que é Pai. É um marco, não de um Deus poderoso que Ele é, mas um Deus Pai. E até o final a gente vai falar sobre esse Deus Pai. Os judeus, da forma como Deus estabeleceu através de Moisés, eles celebram, e deveríamos fazer da mesma forma, por isso estamos aqui nessa noite, mas de forma mais intencional. Eles fazem isso uma vez por ano, celebrando a Páscoa, trazendo à memória o livramento que Deus deu a eles, do cativeiro do Egito, da escravidão do Egito. Eles fazem isso uma vez por ano para trazerem à memória, fala assim comigo, memória, o que Deus fez. E o que eles fazem? Nós oramos hoje pelas nossas crianças. E mesmo que hoje não seja uma noite de um musical especial, mas é importante as crianças terem uma participação intencional da nossa parte. Porque o que o judeu faz, além de ele comemorar uma vez por ano para trazer à memória o que Deus fez, os livramentos. Por quê? Porque nós caímos no automático da nossa vida e esquecemos o que Deus fez. Da onde Ele nos tirou e para onde Ele está nos levando. Mas eles não só faziam isso, olha o que eles faziam. Abre a sua Bíblia em Êxodo capítulo 12, deixa marcadinho aí. É um texto que vocês conhecem bem. Mas eu quero ler o versículo 26 e o 27. Êxodo 12, 26 e o 27. Quando seus filhos perguntarem o que significa esta cerimônia, respondam a eles: é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou sobre a casa dos israelitas no Egito, e poupou as nossas casas, quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Então eles passavam uma semana, 7 dias inteiros, ensinando, cada dia uma lição, né? De forma bem pedagógica, cada dia eles ensinavam uma lição do que significava aquele livramento para os seus filhos. Eu creio que Deus nesses dias está realinhando a rota dos pais, para que possamos voltar a um lugar de responsabilidade,
de ensinarmos à próxima geração, como a Escritura diz, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, nós não encobriremos aos nossos filhos, nós contaremos à vindoura geração as maravilhas do Senhor. Então nós temos um dever. Você que é pai, você que é mãe, você que é responsável por uma criança, por um adolescente, por um pré-adolescente, de ensinar e de inculcar as verdades do Senhor, do que Ele fez, porque tantas vozes nesses dias e no mundo que nós vivemos que abafam aquilo que Deus fez. Você pode fechar os seus olhos um pouco aí no seu lugar. Eles celebravam essa festa uma vez por ano como um memorial, para trazerem à memória os livramentos e a libertação. Você pode trazer a sua memória nesses minutos, da onde o Senhor te tirou. Tantos livramentos, tantas pessoas que entraram e saíram da sua vida, que não tem noção do que você viveu, talvez da sua infância. Pessoas que talvez você se relacione hoje, eu não sei, no trabalho ou até aqui na vida da igreja, mas se pararmos um pouquinho para ouvir a sua história, meu Deus, como você é um milagre! E nós potencializamos pequenas coisas que têm acontecido, quando o nosso Deus nos tirou de um lugar com um braço forte e tem nos levado para um lugar nele, é um lugar nele. Você pode trazer à memória os livramentos que Deus te deu, livramentos que nós nem vimos, mas que recebemos. Faz sentido isso para alguém aqui? Quantos receberam cura do Senhor na sua vida de forma pessoal, desde a sua infância? Levanta a sua mão o mais alto que você puder. Já experimentaram o milagre de cura? Eu fui curado nessa área, foi confirmado a cura, eu vi a cura. Levanta a sua mão aí. Ah, meu irmão, você é uma testemunha do Senhor para essa geração, para esses dias, para dizer: o meu rei vive, olha o que ele fez na minha vida, ele pode transformar a sua vida. E situações que às vezes pessoas que estão no seu lado potencializam, você vai dizer: acalmem-se, porque ele não perdeu o controle. O meu rei vive. Então eles ensinavam 7 dias às crianças, 7 dias e uma vez por ano, em memória do livramento do Egito, que você já conhece bem, né? O Mar Vermelho, toda aquela cena maravilhosa de Moisés com o povo ali. Mas a instituição, volta no versículo 11 de Êxodo capítulo 12, versículo 11 ao 14, vamos ler juntos. Se você quiser abrir a sua Bíblia aí também. A forma como ela foi instituída, quando o povo ainda estava no Egito, você conhece bem, mas eu quero ir para o finalzinho, quando ele diz: assim, pois, comereis o cordeiro, os vossos lombos sejam cingidos e os vossos sapatos nos pés, um cajado na mão, comam apressadamente, porque essa é a Páscoa do Senhor. É dessa forma que ela foi estabelecida, instituída, versículo 12. E eu quero profetizar sobre a sua vida nesses dias. E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. E sobre os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. Versículo 13. Aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima, e não haverá entre vós praga de mortandade. Quando eu ferir a terra, eu quero profetizar sobre a sua vida, por causa da sua responsabilidade em ensinar os seus filhos, em se posicionar em dias tão maus e difíceis que nós vemos, no seu trabalho, aonde quer que o Senhor te enviar, na igreja que Ele tem te plantado, por causa do seu posicionamento em servir ao Senhor, haja o que houver, a que preço for. Qualquer situação que o inimigo tente se levantar contra a sua vida, qualquer voz, qualquer arma lançada contra você, não vai prosperar. E isso vos será por sinal: o sangue sobre a sua vida, o sangue do Cordeiro sobre a sua casa. Esse será o sinal do mundo do Espírito, porque o mundo do Espírito, ele respeita leis espirituais, e a Páscoa foi uma lei espiritual estabelecida. E até hoje, porque, versículo 14, e esse dia vos será por memória. Fala assim comigo: memória.
Vocês vão celebrar a Páscoa do Senhor nas vossas gerações e celebrarão como um estatuto perpétuo para sempre. Espera aí. Para na lei, começa na lei, vem com... Não. É um estatuto perpétuo, é para sempre. Alcançando eu e você. Alcançando eu e você. Por isso nós estamos aqui. E Páscoa é a palavra hebraica que fala de pechar. Não sei se é assim que se pronuncia. Pechar. Que fala de passagem, de passar por cima. E depois Moisés, ele estabelece, e eu quero entrar num lugar aqui com vocês rapidamente. Quando Moisés estabelece o tabernáculo, que nós conhecemos bem, o tabernáculo de Moisés, quantos? Depois você vai lá e faz o dever de casa, lê um pouquinho mais, em Êxodo, Levítico. E Moisés então, ele estabelece o tabernáculo e... direcionado pelo Senhor, depois do livramento que eles passaram do Egito, depois do estabelecimento da Páscoa, passam-se os tempos, o tabernáculo já está estabelecido. O sacerdote, o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele oferecia um sacrifício de um cordeiro. Tem toda os detalhes que o Senhor deixou bem específico, bem intencional de como deveria ser feito esse sacrifício. E o sacerdote, o que ele fazia? O sumo sacerdote, uma vez por ano só, ele ia no Santo dos Santos, onde ninguém tinha mais acesso por causa do pecado do homem. Ele ia àquele lugar diante da presença de Deus. Ele oferecia 2 cordeiros, um por ele e um pelo povo. E tem toda uma história que eu não quero entrar aqui, os detalhes de como isso acontecia, da seriedade desse momento, da possibilidade de morte daquele sacerdote, do sumo sacerdote. E ele entrava no Santo dos Santos, ele somente tinha acesso à presença de Deus. E o povo ficava de fora, vendo tudo aquilo. E aquilo significa, aquele cordeiro que o sacerdote levava, ele significava, aquele cordeiro sacrificado, ele justificava todo o pecado do povo por 1 ano. Era como se o povo tivesse acesso, através do sacerdote, a Deus. O povo não podia ter acesso. O acesso ao perdão era somente dessa forma. Era somente dessa forma. Mas vai comigo rapidamente em Lucas 22, versículo 14, porque eu quero que a gente possa entender nessa noite, mesmo que já saibamos os versículos, mas que isso possa descer ao nosso espírito como revelação nesses dias. E possamos praticar e ensinar aos nossos filhos. E Jesus aqui, não era coincidência que Jesus foi morto na Páscoa, que todos esses episódios já aconteceram com Jesus na Páscoa. E na Páscoa, em Lucas 22, como nós vamos ler, do 14 ao 27, vamos ler rapidamente alguns versículos. Lucas 22, do 14 ao 27. Chegada a hora, pôs Jesus à mesa com ele, os seus apóstolos, os seus discípulos, e disse-lhe: eu tenho desejado ardentemente, ansiosamente, comer essa Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e deu-lhes, dizendo: isto aqui é o meu corpo, que é oferecido por vós. Façam isso em memória de mim. Fala assim comigo: memória. Versículo 20. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice de uma nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Fala assim comigo: aliança. E quando Jesus aparece no cenário de Israel, na cena de Israel, na Páscoa, celebrando a Páscoa como eles faziam e fazem uma vez por ano, ele dá um novo significado para aquela cerimônia. Ele fala assim, como nós conhecemos e fazemos uma vez por mês, né, a nossa ceia. Você pode fazer o quanto você quiser na sua casa. Ele fala assim: está vendo esse corpo, esse pão e esse sangue? Agora é em memória de mim. Porque lá no passado o povo fazia em memória dos livramentos que Deus trouxe ao povo do Egito, de toda a libertação que Deus trouxe. Esse era o motivo da Páscoa, os livramentos. Eu trago à memória os livramentos. Agora vocês vão fazer em memória de mim, se lembrando de mim, do que eu vou fazer
por vocês. 1 Coríntios, não precisa abrir, 5:7, fala que Cristo é a nossa Páscoa, que já foi sacrificado. E Apocalipse 13:8 fala que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Então eu quero que você entenda nessa noite o seguinte: todo o ritual, toda a cerimônia que Deus intencionalmente estabelece da Páscoa para os judeus, trazendo a memória dos livramentos, da libertação que Ele trouxe ao povo, estava apontando para um Deus Pai. E depois o tabernáculo e todo aquele papel do sumo sacerdote levando o sangue daquele cordeiro ali, e todo aquele sacrifício que acontecia no tabernáculo, era só o clamor de um Deus Pai, que no passado se relacionava sem véu, sem nenhum impedimento com o seu filho, e por causa do pecado ele não podia mais se relacionar. Mas a Escritura nos afirma isso, nós vamos ler se der tempo, que Deus nunca teve prazer nisso. Eu quero que eu e você possamos levar para a nossa vida, para a nossa realidade, qual é o lugar que nesses dias o Senhor quer nos reposicionar, dizendo: volta para esse lugar, meu filho. Volta para esse lugar, porque o medo, assim como foi com Adão, a primeira coisa que Adão disse para Deus é: eu tive medo e me escondi. Eu ouvi uma pessoa dizendo esses dias: a maioria de nós, se for parar para pensar, a gente não tem medo de Satanás, a gente tem medo do poder de Deus. Porque se tivéssemos medo de Satanás, a gente não pecava. Porque a gente sabe que quando a gente peca, a gente abre legalidade para que ele possa atuar em nós. E muitas vezes quando nós viemos para ajuntamentos como esse, cheios de peso da nossa semana, cheios de peso de situações que vivemos dentro de casa, eu não sei qual é a sua realidade, meu irmão. Cheio de culpa, cheio de diagnóstico, dizendo: não, é para a morte. E Deus está dizendo: não, eu tenho uma palavra, mas você precisa estar junto a mim para ouvir o que eu tenho para você nesses dias. Eu tenho acesso. E Jesus diz: não é mais em memória do que eu fiz, é do que eu estou fazendo agora. Eu fiz no passado, ok, mas eu estou fazendo agora. Faça isso em memória de mim. E no passado, para o judeu falar de aliança, quando ele fala: esse é o sangue de uma nova aliança. Para um judeu, falar de aliança é muito sério. Uma das principais alianças que existem para um judeu é a aliança de sangue. É quando duas pessoas elas fazem um pacto acerca de algum assunto, e elas pegam um animal, elas cortam, fazem todo o sacrifício daquele animal, e elas dividem o animal em duas partes. Uma parte aqui e uma parte aqui. As pessoas que estão firmando aquela aliança, eles de mãos dadas, eles passam no meio daquele animal, no meio daquelas partes, declarando a aliança feita. E aquela aliança, a aliança de sangue para um judeu, é uma aliança eterna, para sempre. Quando em Efésios o apóstolo Paulo vem falando acerca do casamento, ele fala o seguinte, Efésios 5, não precisa abrir, Efésios 5, 31 e 32. Por essa razão o homem deixará o pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. E este mistério, eu me refiro a Cristo e a igreja. Quando Jesus declara: esse é o sangue de uma aliança, esse cálice é o cálice de uma aliança nova no meu sangue. Quando ele falou isso para aqueles discípulos, eles entenderam. Porque o judeu entendia o que era aliança, e o judeu entendia o que era aliança de sangue. Então eles estavam entendendo: Jesus está propondo uma aliança de sangue com a gente. Eu sei o que ele está dizendo. Eu peguei o que ele está dizendo. É uma aliança de sangue. É uma aliança para sempre, que vai custar a minha vida e a vida de quem está comigo. E quando o apóstolo Paulo fala: quando o homem se casa, que é uma aliança para o judeu também, que tem se perdido nesses dias na nossa sociedade, que é a aliança do casamento, quando ele diz: quando vocês se casam, vocês se tornam uma só carne. Jesus estava propondo para aqueles discípulos não só serem seguidores dos seus milagres, não só verem tudo que ele faz e o poder dele manifesto, mas estava mostrando para eles o nível de aliança que ele estava propondo. É uma aliança para que nós possamos ser um.
é que a partir de hoje eu possa ser um com você. Ele pega aquele cálice, ele fala: esse cálice é no meu sangue. Eu imagino que os olhos daqueles discípulos judeus de nascença ali, já entendendo, eu sei o que ele está dizendo. Ele está querendo me levar para um novo nível. Ele está querendo nos levar para um novo nível. Você recebe essa palavra? Ele quer abrir os nossos olhos nesses dias e nos levar para um novo nível. Não o nível de sermos eu participo de uma comunidade de fé, ou de uma igreja, eu sirvo, isso é muito bom. Mas Deus está chamando filhos e filhas nesses dias que possam ser capazes de entregar toda a sua vida àquele que tudo te deu, e de falar: Senhor, eu tenho uma aliança de sangue com você. Faz sentido, gente? Sim. Por onde quer que feche os seus olhos e declare: leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor. Feche os seus olhos, entenda o que o Senhor tem te pedido nesses dias. Guia-me para que em tudo em ti confie. Entenda o que o Senhor tem te pedido, o nível do que Ele está te pedindo nesse dia. Pastor, líder, voluntário, homem e mulher. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Então eu entendo que o que Jesus estava trazendo ali naquela mesa não era uma mesa simplesmente para celebrar uma Páscoa que eles já estavam acostumados. Ele estava trazendo um novo significado. Agora, uma aliança de sangue comigo e em memória de mim. Mateus 27, do 50 ao 51. Mateus 27, 50 ao 51 diz o seguinte: Jesus já na cruz, eu estou antecipando aqui os textos, as últimas palavras do nosso Jesus na cruz, que as crianças de forma tão linda representaram aqui nessa noite. Diz: e Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o seu espírito, e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Então Jesus, ele já havia preparado os seus discípulos: olha, eu vou fazer algo novo que vocês não conhecem, e é algo que eu estou fazendo agora. O que vocês viveram no passado trouxeram vocês até aqui, é toda a libertação e o testemunho, mas há algo que eu quero construir em vocês. Mas eu preciso que vocês tenham uma aliança comigo, eterna. O nível de aliança que ele está pedindo para aqueles discípulos não é um nível de aliança de que eu sou simpatizante dos milagres de Jesus. Não é um nível de aliança se alguma coisa aperta, aí eu começo a buscar um pouco mais. É um nível de aliança de homens e mulheres que Ele está buscando nesses dias, que vão voltar: Senhor, corrige os meus passos, realinha a minha rota, me mostra onde eu tenho errado, Deus, porque eu tenho uma aliança com você e eu não te deixarei. Eu não vou quebrar a minha parte na aliança. Eu não te deixarei. E quando Jesus morre, suas últimas palavras, você sabe muito bem, o véu foi rasgado de alto a baixo. E Hebreus 10, e nós já caminhamos aqui para encerrar. Hebreus 10, do 1, vamos ler alguns versículos aqui. E eu quero falar um pouco sobre o que Jesus fez, o que aquele véu, o que Moisés estabeleceu no tabernáculo. Existiam 3 véus no tabernáculo, 3 portas no tabernáculo. A primeira porta se chamava caminho, a segunda porta se chamava verdade, a terceira porta se chamava vida. O porquê um Deus Pai, com tanto desejo de se relacionar com o homem que Ele perdeu no jardim por causa do pecado, estava apontando o que Ele estava desenhando na história, o que Ele veio desenhando ao longo da história, levantando profetas, homens de Deus. E em Jesus, na plenitude dos tempos, Ele fala: façam isso agora em memória de mim, numa aliança de sangue comigo. E quando Jesus dá o último suspiro, o véu é rasgado de alto a baixo. Hebreus 10, versículo 1.
Porque a lei, tendo a sombra, o Antigo Testamento, tudo que Deus estabeleceu através dos profetas era a sombra de algo, dos bens futuros, não a imagem exata das coisas. Nunca pôde, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem de ano em ano, aperfeiçoar os que se chegam a Deus. Eles nunca puderam. Nunca foi suficiente. Porque aquele sumo sacerdote, a pessoa que estava ali, ou o povo, aquela família, ela ficava na expectativa: eu não posso mais ter acesso a Deus, mas eu tenho acesso através do sumo sacerdote, eu recebo o meu perdão. Mas o autor de Hebreus está dizendo: nunca pôde. Não era isso que eu queria. Eu precisava estabelecer como modelo, mas nunca tive prazer nisso. Versículo 3. Mas nesses sacrifícios, cada ano se faz recordação pelos pecados, porque é impossível que pelo sangue de touros e de bodes tire o pecado. Pelo que entrando no mundo diz: sacrifício e oferta não quisestes, mas um corpo me preparaste. Isso dizendo acerca de Jesus: sacrifício e oferta você não quiseste, mas você preparou o meu corpo. E muitos de nós potencializamos pequenas coisas nesses dias, dizendo: eu não tenho o que dar, eu não sei, eu queria tanto uma oportunidade, eu queria. Deus está dizendo: eu te dei um corpo, eu te dei uma vida. Entrega a sua vida como sacrifício vivo, santo e agradável é a Ele. Entrega, disponibiliza os seus talentos, disponibiliza os seus dons, disponibiliza a sua vida para perdoar. Faz sentido isso? Versículo 11, pula para o 11, por favor. Ora, todo sacerdote se apresentava dia após dia, ministrando e oferecendo, porque tinha os turnos diários. Tinha uma vez por ano, que era o principal, mas tinha os turnos diários. Todo sacerdote se apresenta dia após dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar pecados. Mas estes, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Mas esse, havendo oferecido um único sacrifício, ele está assentado à direita de Deus. Versículo 16. E este é o pacto, ou aliança, que farei com vocês depois desses dias, diz o Senhor. É o que Jesus estava querendo propor naquela mesa com os seus discípulos. Eu estou fazendo uma aliança nova. Aquela aliança, ela passou, ela cumpriu o seu papel, mas agora eu faço uma aliança nova com vocês. Que aliança? Eu colocarei as minhas leis no seu coração e as escrevereis no seu entendimento. Agora eu vou tirar aquela lei que vocês repetem e se esforçam para obedecer e cumprir as leis de Moisés. Eu vou pegar elas e vou colocar dentro de você, no seu coração e no seu entendimento. É a proposta do Senhor para eu e para você. Eu estou propondo uma nova aliança. Eu estou propondo uma nova aliança, jovem. Você que é jovem, você tem vigor, você que é adolescente, entrega os seus dias, entrega a sua força ao Senhor. Ele está propondo uma aliança nova. Eu vou colocar a minha lei dentro de você, e eu vou colocá-la para que você tenha revelação no seu entendimento. Versículo 17. Depois do sacrifício, que lembra que nos versículos anteriores nós falamos de um sacrifício. Versículo 17: e eu não me lembrarei mais dos seus pecados e das suas iniquidades, porque onde há remissão, não há mais necessidade de oferta pelo pecado. Aleluia. Já foi pago. Já foi pago. O mundo do Espírito, ele respeita leis espirituais. Então no mundo do Espírito nós recebemos, de forma profética, aquele papel. Já foi pago. Aonde foi pago, já não precisa mais de oferta pelo pecado. Então ele está dizendo: entra num lugar que você tem direito como filho e filha, e pare de ficar dando ouvido a vozes dizendo que você não é. Já foi feito. E aí sim, versículo que eu amo, versículo 19:
Tendo, pois, intrepidez ou ousadia para entrar no Santo dos Santos, mas agora pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele consagrou, pelo véu, pela sua carne, que quando Ele deu o seu último suspiro foi rasgado de alto a baixo. E Ele está dizendo: entra diante. Olha o que Ele está nos propondo, por favor. Era tão sério a entrada do sumo sacerdote no Santo dos Santos, que era o lugar onde estava a Arca da Aliança, que ele entrava com sinetes para ouvirem os barulhos. Você conhece essa história, eu sei que você conhece. Ele entrava com uma corda, porque ninguém nem podia chegar lá, eles tinham que puxá-lo. Era tão sério esse lugar da presença de Deus manifesta naquela arca. Mas o autor de Hebreus está dizendo: quanto a vocês têm livre acesso a esse lugar, ao Santo dos Santos. Vocês podem entrar, porque aquele que uma vez por todas entregou a sua vida como oferta, Ele pôde aperfeiçoar todos. Podem entrar. E a minha pergunta é: o que nós temos feito com o que está disponível para nós? Diariamente, agora Ele está disponibilizando, pastor Marcelo, o Santo dos Santos, dizendo: entra com ousadia. Mas espera aí, ousadia não era uma boa palavra para usar, porque tinha todo um ritual, todo um ambiente de medo em volta daquela entrada do sumo sacerdote. Agora está dizendo: vai lá e entra com ousadia no lugar que você tem direito. Entra com ousadia, porque não existe mais véu. E se eu talvez fosse dar um tema para essa pequena palavra nessa noite, eu falaria: um acesso ao Pai. A Páscoa não é simplesmente uma cerimônia que nós celebramos, que os judeus fazem uma vez por ano, em obediência até hoje, que as crianças se apresentam. Não é um dia especial para roupas bonitas. É um dia memorável, que nós entendemos: Ele abriu o caminho, Ele me deu acesso ao Pai. É transicionar da mentalidade de uma cerimônia religiosa, que eu faço por obediência, para um lugar de acesso. É um lugar de acesso que Deus está chamando você, os seus filhos, a sua família. Deus está te chamando para esse lugar. É um lugar de acesso. É um lugar de acesso. É uma realidade espiritual que nós só vamos acessar pelo sangue de Jesus. Nós só vamos acessar essa realidade pelo sangue de Jesus. Por isso é tão importante o poder do sangue. O poder do sangue. O poder do sangue que nos dá acesso pelo novo e vivo caminho. Fala assim comigo: um lugar. Fala mais alto: um lugar de acesso. Um lugar de acesso. E aqueles discípulos naquela mesa simples ali, né? Jesus estava dizendo: é em memória de mim. É uma aliança nova no meu sangue. E eles entendiam muito bem sobre a aliança. E eles estavam dizendo: agora eu dou vocês acesso ao Pai. Nos capítulos que se seguem, você pode ler em casa com mais calma. João capítulo 14. Quando eles ficam preocupados e começam a perguntar: mas o que vai ser de nós? Eles não entenderam que Jesus lavou os seus pés, a ceia. E eles não perguntaram: mas o que vai ser de nós? E ele fala: não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus, mas creiam também em mim. Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. E falar isso para um judeu, quando ele falou essas 3 palavras, foi como um gatilho para eles: caminho, verdade e vida. Ele está falando das 3 portas, dos 3 véus do tabernáculo, que davam acesso ao Santo dos Santos. Ele está dizendo: eu sou o caminho, mas eu também sou a verdade, e eu também sou a vida. E ninguém tem acesso ao Pai senão pelo meu sangue. Eu proponho a vocês uma aliança de sangue. Fique de pé no seu lugar, meu irmão. Eu quero liberar algumas porções da Escritura sobre você, sobre a sua casa. Eu quero profetizar sobre a sua casa nessa noite memorável, onde nós celebramos aquele que nos
reconectou com o Pai, aonde nós celebramos o nosso Rei, que Hebreus diz, presta atenção, o escritor de Hebreus diz que ele não se envergonha, ele não se envergonhou de nos chamar de irmãos. Aquele que se humilhou até a morte, e morte de cruz, mas Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus. Essa é uma noite de entendermos: Pai, me perdoa porque eu me perdi em tantas ações, em tantas atividades desses dias que nós vivemos. Mas eu quero voltar para o lugar que você tem para mim como filho. Eu vejo aqui da frente tantas mulheres. Eu posso ver donas de casa aqui na frente. Eu não sei se isso faz sentido para você, com talentos e dons que Deus colocou dentro de você, enterrando por frustrações, enterrando por medos, e Deus está dizendo: vem, filha, para perto de mim, que eu vou te mostrar quem realmente você é. Mas vem pelo sangue, entra com ousadia, é pelo sangue. Deus quer nos reposicionar nesses dias como filhos. Faz sentido isso para alguém aqui? E por fim, eu quero ler algumas porções da Escritura. E eu entendo que quando eu tenho a revelação de quem é o Cordeiro de Deus, eu tenho acesso ao Pai. Quando João, naquela ilha de Pátimos, preso, quando ele teve a revelação de realmente quem era o Cordeiro, não Jesus, filho da Maria, que ele tanto andou e amou e viveu com ele, mas quando em Apocalipse o próprio Jesus aparece para ele, e ele fala, e ele mostra, eu vou ler rapidamente, Apocalipse 1, 17, 18, diz o seguinte: quando eu, João, vi, caí aos seus pés como morto, mas ele pôs a sua mão sobre a minha destra, dizendo: não tenha medo, porque eu sou o primeiro e o último, e o que vivo, o que foi morto, eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e eu tenho as chaves da morte e do inferno. Quando eu tenho a revelação de quem é Jesus, Ele me dá acesso ao meu Pai. Mas é pelo Pai. Parece simples ouvir isso que você já sabe, mas Deus está dizendo: saia de um lugar de ser somente ouvinte, mas vem para um lugar de ser praticante. Você tem esse acesso, vem para esse lugar. E Ele diz: eu sou aquele que estive morto, mas eu tenho as chaves da morte e do inferno. Uma outra revelação que Deus traz a João, em Apocalipse 5, 9, aqui nós terminamos. E cantava um cântico novo dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque você foi morto, e com o teu sangue, de uma vez por todas, você comprou para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. E eu imagino que João, nessa visão, lembrando-se talvez daquela mesa com Jesus ali na Páscoa, quando Jesus apresenta um acesso ao Pai, dizendo uma nova aliança que era restrita aos judeus. Agora João, a revelação é ampliada através da revelação do Cordeiro de Deus, a revelação de quem Deus é e do propósito de Deus ampliada, porque ele diz: não mais só para os judeus, mas eu comprei para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os fizestes um reino de sacerdotes, não mais os judeus. Essa aliança é ampliada a todos, chegando a mim e a você nesses dias. Deus está propondo uma aliança que alcança a todos. Levante suas mãos aí no seu lugar. Eu quero profetizar sobre a sua casa. E eu quero declarar que aquele que nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, Ele quer se manifestar na sua casa, dizendo: olha, da onde eu te tirei, eu te resgatei com o braço forte do império das trevas, e eu tenho te transportado para o reino do Filho do meu amor. Colossenses
E a Escritura fala que Ele removeu todo escrito de dívida que era contra nós, despojando os poderes e autoridades e principados, triunfando sobre eles. Eu quero profetizar sobre a sua família em nome de Jesus, que nesses dias Jesus está abrindo um clarão de revelação e entendimento. Em meio às suas crises existenciais, pelas exigências do mundo que nós vivemos. O mundo que nós vivemos exige muito de nós, exige muito das crianças. É cruel. Mas eu quero declarar que nesses dias Deus vai trazer um clarão de revelação sobre você, sobre o seu casamento, sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre tudo que leva o seu nome. Se você puder, feche os seus olhos, levante suas mãos aos céus e declare: eu recebo. Deus me leva a um lugar. Me leva a um lugar que talvez pela correria dos meus dias eu perdi, mas eu quero voltar. E Ele diz: entra com ousadia diante do trono de toda graça, porque o véu Ele rasgou, já não há mais separação. Ele está propondo para eu e você um lugar de acesso junto ao Pai. Junto ao Pai, um lugar junto ao Pai. Já não há mais véu, já não há mais véu da culpa, já não há mais véu da intimidação. Eu quero profetizar sobre a sua casa. Já não há mais véu dos decretos de morte, já não há mais véu de falência, já não há mais véu de medo, já não há mais véu. Ele está dizendo: feche os seus olhos, porque agora a lei está dentro de você. A lei está dentro de você. Ela está dentro de você, escrita na sua mente e no seu coração. Você precisa crer, você precisa crer, você precisa acessar esses dias. Vamos fazer um exercício nessa noite profética e memorável. Você vai trazer a sua memória, a sua semana, os seus desafios, o que o inimigo tem dito sobre você. Não trazer à memória o que ele tem dito, mas a sua realidade. E você, diante do mundo do Espírito, entendendo que você é filho e filha, comprado pelo sangue de Jesus, e tem direito legítimo a entrar nesse lugar que o sumo sacerdote tinha que ir, mas hoje nós temos acesso ao Santo dos Santos. Você vai olhar para os seus desafios, para os diagnósticos, para os medos, para a intimidação, para a culpa, e dizer: o véu rasgou, Ele me deu acesso ao meu Pai.